Nesta aula, estudaremos o assunto complementos verbais. Identificados como termos integrantes da oração, os complementos verbais são assim chamados porque completam o sentido de alguns verbos significativos, também conhecidos como verbos nocionais. Os verbos significativos ou nocionais são aqueles que sozinhos já apresentam um sentido completo, uma noção, e eles vão indicar ação, fenômeno da natureza, acontecimentos. São verbos que, diferentemente dos verbos de ligação, já apresentam, mesmo fora de um contexto, algum sentido, algum significado. Em outra aula, o assunto predicação verbal já foi abordado. Os verbos significativos ou nocionais são aqueles que devem ser classificados como verbos intransitivos ou transitivos. A diferença entre esses dois grupos de verbos é a necessidade ou não de complementação. Os verbos intransitivos são aqueles que já apresentam sentido completo. Os verbos sozinhos já têm todo o significado apresentado. E os verbos transitivos são aqueles que transitam porque necessitam de termos que completem o seu sentido. Os verbos transitivos podem ser transitivos diretos, indiretos ou diretos e indiretos ao mesmo tempo. Vai depender da necessidade ou não de uma preposição. Se o verbo pedir complemento, mas não pedir preposição obrigatória, ele é um verbo transitivo direto. Se ele pede complemento e pede obrigatoriamente uma preposição, transitivo indireto. Se ele pedir os dois termos, um sem preposição e o outro com preposição, ele será então um verbo transitivo direto e indireto. Os complementos verbais, os quais integram o sentido dos verbos transitivos apenas, podem ser classificados como objeto direto e objeto indireto. É importante lembrar que o assunto diz respeito a complementos verbais. Esses termos, então, objeto direto e objeto indireto, só poderão ser identificados e, consequentemente, empregados, complementando o sentido de verbos. A diferença entre eles dois diz respeito à presença ou ausência da preposição. O objeto direto liga-se diretamente ao verbo transitivo direto, que é aquele verbo que pede complemento, mas não pede preposição obrigatória. Exemplos: o homem escreveu a carta de reclamação. Escreveu é o verbo transitivo direto, porque quem escreve, escreve alguma coisa nesse contexto. O termo a carta de reclamação deve ser então classificado como objeto direto. Segundo exemplo, os passageiros esperavam o trem. Quem espera, espera alguma coisa ou espera alguém. O verbo é também transitivo direto. O termo destacado o trem funciona então como um objeto direto. Assim, para que tenhamos aí um termo classificado como objeto direto, o verbo que ele complementa precisa ser obrigatoriamente um verbo transitivo direto. Observem que o termo acaba encaixando. O verbo é transitivo direto e o objeto é direto. A relação entre o termo e o verbo é uma relação direta, não é intermediada por nenhum outro termo. Já o objeto indireto liga-se ao verbo transitivo indireto, por meio de uma preposição obrigatória. Aqui sim, há a necessidade de um complemento, e esse complemento obrigatoriamente precisa ser introduzido por uma preposição. Se o verbo é transitivo indireto, o termo que o complementa só pode ser um objeto indireto. Exemplos: as crianças confiam em seus pais. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. O verbo confiar, então, é um verbo transitivo indireto. E o termo em seus pais é o nosso objeto indireto.
Segundo exemplo, a empresa discordou do reclamante. Quem discorda, discorda de alguém ou de alguma coisa. O verbo discordar é um verbo transitivo indireto e o termo do reclamante é o objeto indireto, porque ele complementa o sentido do verbo e ele precisa obrigatoriamente ser introduzido pela preposição. É importante lembrar que alguns verbos, como eu disse anteriormente, alguns verbos transitivos podem pedir dois complementos, um sem preposição e um com preposição. A empresa ofereceu uma medalha ao vencedor. Nesse contexto, o verbo oferecer pede dois complementos, porque quem oferece, oferece alguma coisa, oferece algo a alguém. O verbo oferecer nesse contexto pediu dois complementos, o primeiro sem preposição, uma medalha, uma é artigo e medalha é substantivo, devendo então ser classificado como objeto direto, e ao vencedor, nós temos aí um termo preposicionado. Ao é a combinação da preposição a com o artigo o, e vencedor, de novo, é substantivo. Em função da presença da preposição obrigatória neste termo, temos aí um objeto indireto. Algumas informações importantes. Não necessariamente o verbo oferecer vai ser sempre transitivo, direto e indireto. Pode ser que, dependendo do contexto, ele utilize apenas um dos elementos, um dos complementos. Se, por exemplo, a minha frase fosse: a empresa ofereceu uma medalha seria apenas o objeto direto e o verbo ofereceu deveria ser classificado apenas como transitivo direto. Eu posso, então, utilizar os dois complementos e isso vai definir o tipo de classificação para o verbo. Segunda coisa importante é que a ordem dos complementos não é fixa. Nessa frase, primeiro apareceu o objeto direto e depois o indireto, mas não existe uma regra para determinar quem aparece primeiro. A frase poderia ser: a empresa ofereceu ao vencedor uma medalha. Apenas seria trocada a posição entre os complementos verbais. Primeiro apareceria o objeto indireto, ao vencedor, e depois uma medalha, o objeto direto. Importante sempre observar o contexto em que esses verbos são empregados. Duas observações são extremamente importantes. A primeira delas faz referência ao uso de pronomes oblíquos átonos como complementos verbais. Nós temos então aí uma tabela. A última coluna apresenta os pronomes oblíquos átonos e eles fazem referência, obviamente, às pessoas do discurso. A primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Então, nós temos na última coluna apresentados os pronomes oblíquos átonos e eles podem funcionar como complementos verbais. Importante, então, guardar que esses pronomes me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes podem funcionar como complementos verbais. E aí duas regras são importantes. Na verdade, três regras são importantes para dividir aí como complementos verbais. A primeira delas é que os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, sempre vão funcionar como objeto direto. Se nós utilizarmos os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, eles só podem funcionar como objeto direto. Isso quer dizer que eles só podem ser empregados junto a verbos transitivos diretos. Saber a predicação do verbo vai fazer com que o emprego correto do pronome seja realizado. Exemplo: vendi o meu carro. Vender é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Vendi o quê? O meu carro, se eu precisasse classificar, seria classificado como objeto direto. Na hora de fazer a substituição por um pronome oblíquo, porque os pronomes oblíquos funcionam como complementos verbais, é um dos empregos dos pronomes oblíquos.
Obrigatoriamente, eu vou precisar colocar aqui o pronome oblíquo o, porque ele concorda com o gênero de carro e ele concorda com o número, que é a sua forma no singular. O pronome oblíquo o, então, no segundo caso, funciona como objeto direto, já que essa seria a classificação para o termo o meu carro. Então, num primeiro momento, precisamos guardar que os pronomes o, a, os, as só podem ser empregados junto a verbos transitivos diretos. Por outro lado, os pronomes lhe e lhes funcionam sempre como objeto indireto. Lembrem-se de que estamos falando de complementos verbais. O pronome lhe e lhes, consequentemente, podem funcionar como outros termos, podem exercer outras funções. Mas enquanto complementos verbais, os pronomes lhe e lhes só podem funcionar como objeto indireto. Isso quer dizer que eles só podem ser empregados para complementar o sentido de verbos transitivos indiretos. Exemplo, ou direto e indireto, como é o caso do exemplo aqui. Entreguei o livro ao professor. Quem entrega alguma coisa a alguém. O termo ao professor, que está destacado, funciona como objeto indireto. O verbo entregar, nesse contexto, pede dois complementos. O livro seria o objeto direto e ao professor o objeto indireto. Nós vamos substituir apenas o termo ao professor. E aí, como ao professor funciona como objeto indireto, na hora de fazer a substituição, precisamos então usar o pronome lhe. Entreguei-lhe o livro. E quem entrega a alguém. Os pronomes lhe e lhes só podem ser empregados quando o termo que eles substituem for precedido por uma preposição. Normal é a gente identificar a presença da preposição a ou para fazer a substituição pelos pronomes lhe ou lhes. Isso porque eles funcionam sempre como objetos indiretos. Terceira regra sobre o emprego dos pronomes oblíquos átonos como complementos verbais é que os pronomes me, te, se, nos e vos funcionam facultativamente como objeto direto ou objeto indireto. Eles tanto podem complementar o sentido de um verbo transitivo direto como o sentido de um verbo transitivo indireto. Para classificar os complementos verbais, esses pronomes como complementos verbais, será necessário observar apenas a predicação do verbo. É a predicação que vai determinar a função exercida por esses pronomes. Exemplos: viram-me na rua. O verbo ver é um verbo transitivo direto. Quem vê alguém, vê alguma coisa. O pronome me, que faz referência à primeira pessoa do singular, primeira pessoa do discurso, foi empregado então nesse contexto como um objeto direto. Já no segundo caso, nós temos o mesmo verbo entregar do slide anterior, e nós vimos que o verbo entregar naquele contexto, como é nesse também, é um verbo transitivo direto e indireto. Nesse contexto, o pronome me já vai exercer a função de objeto indireto. Entregaram-me o livro. Quem entrega alguma coisa, o livro, a alguém. Esse me que aparece aí funciona como esse alguém. O me, então, nesse contexto, deve ser classificado como objeto indireto. Preciso, então, verificar a predicação dos verbos para, assim, identificar a função sintática, a classificação, se é objeto direto ou objeto indireto, dos pronomes oblíquos átonos empregados nas orações. Apenas os pronomes me, te, se, nos e vos funcionam facultativamente como objeto direto ou indireto. Os outros dois grupos apresentam uma função específica que não é alterada. O a, os as sempre funcionam como objeto direto,
lhe e lhes, sempre com objetos indiretos. Segunda observação importante é que quando usamos esses pronomes oblíquos, ou a, os as, há uma alteração na forma do verbo e, consequentemente, também vai haver uma alteração, dependendo do caso, dos pronomes. Então, a gente precisa observar que tipo de verbo foi empregado, lembrando que os pronomes o a, os as, só podem ser empregados com verbos transitivos diretos. Logo, são aqueles verbos que não pedem preposição, pedem o complemento, mas não pedem preposição. E há uma alteração em algumas formas verbais e, consequentemente, nesses pronomes oblíquos átonos também. A primeira alteração que a gente vai ver diz respeito ao uso dos pronomes oblíquos o a, os as, assumindo as formas lo, lá, los, las, quando as formas verbais, os verbos, terminarem em R, S ou Z. Preciso, então, observar quando eu for usar os pronomes o a, os as, junto de verbos transitivos diretos que terminem em R, S ou Z, a alteração que deve ser realizada tanto na forma verbal quanto na forma dos pronomes. Exemplos: quero vender o meu carro. Quero vender, o verbo vender termina em R e o meu carro é o meu objeto direto. Se fôssemos substituir o pronome colocando no lugar do termo o meu carro, nós usaríamos uma das formas, o a, os as, optaríamos pelo pronome o, porque carro é masculino e é singular, mas precisamos fazer uma alteração. Como o verbo termina em R, eu preciso eliminar o R e acentuar a forma verbal vender, porque vai passar a ser uma forma oxítona terminada em E. E agora o pronome a ser empregado não pode mais ser o, precisa ser o lo. Por isso, quero vendê-lo. Em vez de dizer quero vender ele, que seria uma estrutura possível para muitas pessoas, mas é uma estrutura coloquial, não fazendo parte da norma gramatical, da norma padrão. Na norma padrão, porque o verbo termina em R, o pronome vai ser modificado para lo e a forma verbal precisa ser acentuada. Isso vai acontecer com os verbos que terminarem em A, E, O. Se forem formas oxítonas, vão ser acentuadas. Segundo exemplo, consideramos a situação grave. Consideramos, o verbo termina em S. A situação grave é o meu termo que funciona como objeto direto. Quem considera alguma coisa, considera o que. O verbo é transitivo direto. A situação grave, objeto direto. A intenção é substituir esse termo, a situação grave, por um pronome. Precisamos, então, usar uma das formas que fazem referência à terceira pessoa, o a, os as. Como situação grave é feminino e está no singular, a opção seria pelo pronome a. Porém, o verbo termina em S. Esse S precisa ser eliminado. Nós vamos nos desfazer do S. E o pronome vai ser modificado para a sua forma lá. Em vez de a, eu vou usar lá. Consideramo-la grave. Consideramos a situação grave. Consideramo-la grave. Eu continuo fazendo referência ao substantivo situação, só que agora faço uso do pronome lá, variação do pronome oblíquo átono a. Terceiro exemplo, essa região produz ótimas frutas. Essa região produz, quem produz, produz alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Ótimas frutas, objeto direto. Como o verbo termina em Z, na hora de fazer uso do pronome para substituir o objeto direto ótimas frutas, eu preciso fazer uso da variação las. Las, concordando aí, fazendo referência a ótimas frutas, no feminino plural. O Z de produz também é eliminado.
e a gente passa a usar agora a variação las. Essa região produz. Não é uma construção comum, nós não estamos acostumados a ouvir esse tipo de construção, mas é a construção prevista pela norma padrão. Precisamos guardar, então, que as formas verbais terminadas em R, S ou Z pedirão, quando precisarmos usar os pronomes oblíquos átonos ou a ou as, pedirão as variações lolá, los, las. Por último, nós temos o uso também desses pronomes oblíquos, ou a ou as, com verbos terminados em sons nasais. Todas as vezes que os pronomes oblíquos átonos, ou a ou as, forem utilizados com verbos transitivos diretos que finalizam, terminam em sons nasais, as formas que devem ser adotadas são noná, nos, nas. Os sons nasais que existem são ão, oin e frases terminadas, por exemplo, com M, que nasalizam a vogal anterior. Exemplos, então. Venderam o carro. Quem vende, vende alguma coisa. Venderam é um verbo transitivo direto. O carro, portanto, seria classificado como objeto direto. Como o verbo venderam termina num som nasal, venderam, a gente tem aí o an, o M nasaliza a vogal anterior. Na hora de fazer a substituição do objeto direto, o carro, por um pronome oblíquo átono, a forma correta é a forma do no, venderam no, justamente pela questão aí da proximidade entre os sons nasais. Então, como o verbo termina em N, a variação para o pronome precisa ser empregada. Põe as roupas no varal. O verbo pôr é um verbo transitivo direto. Põe o que. Nós temos, então, as roupas funcionando como um objeto direto. Como põe é um som nasalizado. Se quero fazer a substituição do objeto direto as roupas por um pronome oblíquo átono, preciso usar a variação nas, que concorda em gênero e em número com o substantivo roupas. Então, põe-nas no varal. Põe-nas quem? Põe as roupas. Alguém, de repente, poderia fazer a construção põe elas no varal, mas não seria uma construção de acordo com a norma padrão, seria uma construção coloquial. Terceiro exemplo, elas dão comida aos pobres. Comida é o objeto direto, porque o verbo dar, nesse contexto, é um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá comida aos pobres, então dá o que a quem. Ele pede dois complementos, comida é o objeto direto, aos pobres o objeto indireto. Como dão é uma forma verbal terminada em som nasal, comida sendo o objeto direto, quando precisar ser substituído por um pronome, fará uso então da forma variável, da variação apresentada em relação ao pronome na. Então, eles dão-na aos pobres. Dão o quê? A comida. O pronome, apresentando aí a sua forma variada, faz relação direta aí ao som nasalizado do verbo que foi apresentado. É importante, então, observar o uso desses verbos, dessas terminações. No primeiro momento, R, S ou Z, para variar os pronomes para lolá, los, las, e verbos terminados em sons nasais para variar os pronomes em noná, nos, nas. De modo geral, é o que a gente precisa agora saber sobre os complementos verbais para identificar corretamente o objeto direto e o objeto indireto e também, de modo especial, saber empregar os pronomes oblíquos átonos como complementos verbais. Falta ainda estudar os objetos
direto preposicionado, direto pleonástico e direto cognato. Existe ainda os objetos indiretos pleonásticos. Esses tipos de complementos verbais serão parte de outra aula. É um assunto que vai ser abordado em outro momento. Por hoje, é importante apenas saber identificar o objeto direto e o objeto indireto.